Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou comentar aqui com você se Rect 11 tem como piorar em termos de fundamentos, né? Para ver se o fundo chegou aqui no fundo do poço, então se tem como piorar ainda mais. Isso em termos de fundamentos, tá? Já em termos de cotação, sempre tem como, né? O mercado está muito avesso aqui a risco, então está punhando bastante fundos um pouco mais arriscados. Então é bem difícil dizer se pode cair mais ou não. Então aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Já peço seu like e sua inscrição. Pois bem, um ponto que pode impactar o futuro aqui do fundo e que aos poucos comentarem é a questão das revisionais, tá? Vejo que nesses dois prints que em agosto de 2021 o fundo tinha 33,2% de vacância. E ao final aqui do mesmo ano, em dezembro de 2021, essa vacância foi para 16,6%, sendo que atualmente se encontra aqui na fase dos 10%, né? Então eu vim aqui bem longe aqui em 2021, eu sei mais ou menos que foi a época que a vacância diminuiu, mas que eu estava suspeitando, né, que essas revisionais elas acontecem de 3 em 3 anos. É, então percebo que muita da vacância foi preenchida aqui no segundo semestre de 2021. E aí, já bateu aqui o período de 3 anos para revisionais, né? Mas deve estar acontecendo mais ou menos por agora. Já para ter algumas ter acontecido, inclusive. E algo que poderia ter gerado uma melhoria aqui na receita com aluguel, né? E um ponto aqui é que essa queda brusca aqui na vacância é bem provável que você tenha sido conquistada em parte com o fundo sendo bastante sim, permissivo, dando bastante benesses aqui para os inquilinos, como desconto, carência, eventualmente que oferecendo preços mais baixos para atrair inquilinos. E agora, então, passados 3 anos, seria o momento de acontecer essa revisional e jogar o aluguel mais para perto perto de uma realidade de mercado, né? Logo, então, existe essa possibilidade, apesar de que aqui nesse gráfico de previsão de receita com aluguel, não contei aqui nenhum indício de alta na receita aqui para o curto prazo, tá? E nem para o médio prazo também não tem nenhuma expectativa aqui. É algo até dentro do esperado, eles não iriam é, contar com esse aumento aqui como sendo algo firmado, é algo que tem que ser negociado entre o proprietário e o inquilino. E lembrando aqui que em momento algum o relatório gerencial comenta sobre essas visionais. Então, tudo que eu estou falando aqui é especulação minha, essa questão aqui de revisionais, que pode acontecer. É, apesar de que o mercado atualmente também não está tão favorável assim para fazer repasse de inflação, apesar do que muito influenciador fala aí, as lajes ainda passam por um momento muito difícil, tá? Ainda mais com a situação de mercado aqui, juros altos. Esqueci qual relatório gerencial que eu li, em que o próprio gestor comentou que os inquilinos e empresas com intenção de alocação estão mais cuidadosos que na hora de tomar, de assinar um contrato aqui. Então a situação ainda não está excelente para fazer revisionais, né? Mas enfim, o pessoal do REC sempre foi muito fraco nessa questão de revisionais aqui. Não vejo eles comentando nada sobre isso. Ok? O próximo ponto aqui que verifiquei é com relação aos encerramentos de contratos. Somente aqui, se tem algum um contrato atípico que poderia estar encerrando aqui, contrato atípico, você tem que tomar mais cuidado, que pode ter algum aluguel distorcido da realidade de mercado pelas características desse tipo de contrato. E temos aqui que apenas 3% possui investimento aqui nos próximos 12 meses. Então, temos poucos contratos aqui encerrando além de uma porcentagem ínfima aqui em contratos atípicos, tá? Tem apenas contrato atípico ali no imóvel lá em Alphaville, de algumas melhorias feitas para o inquilino. Então deve ser mixaria. Então podemos dizer que não há vacância reprimida aqui no fundo. Então, pelo menos por esse ponto aqui, temos uma visão positiva para a Rect 11. Agora, um risco imenso a qual o fundo está exposto é que dois dos três imóveis em Alphaville,
Esse Evolution Corporate, Canopus e Complexo Madeira, esse Evolution e o Complexo Madeira, eles são locados apenas para uma ou duas empresas. Aqui no caso do Evolution, é para Elo Participações e do Banco Digio. Aqui no Complexo Madeira, apenas essa TSC. E esse aqui é um ponto de fragilidade, né? Juntos, esses dois imóveis aqui, eles representam 21,1% da ABL de Act11, quanto à representatividade aqui por receita, não há essa informação aqui no relatório do fundo, mas é menos do que esses 21%, né? Mas ainda assim, com certeza deve ser um valor considerável que esses poucos inquilinos aqui participam no fundo. Então, se houver uma desocupação aqui, a vacância pode subir consideravelmente de uma vez só, né? E para repor essa vacância, o desafio é enorme ali em Alphaville. Inclusive, o fundo tem alguma vacância aqui nesse imóvel aqui em Canópolis ainda, que não consegue diminuir. Inclusive, essa Tatá aqui reduziu a BL agora em setembro. Teve a devolução aqui de dois conjuntos, uma redução de quase 830 metros quadrados, o que aumentou a vacância aqui para quase 11%. E essa vacância, esses 11%, eles estão ou em Alphaville ou no Rio de Janeiro, né? Então, é uma vacância que é difícil de ser eliminada. Então, não esperem um crescimento do rendimento a partir da diminuição de vacância, até porque se conseguir diminuir a vacância, com certeza vai ser dando uma carência gigantesca de, sei lá, de um ano, talvez mais. Então, isso não teria impacto sobre a renda no curto prazo, apenas sobre a despesa, né? Diminuição de custo com vacância. E um ponto que não pode faltar aqui, quando a gente está fazendo esse tipo de análise de fundamentos em Rect 11, é sobre os passivos do fundo, né? E atualmente a alavancagem se encontra aqui em quase 19% dos ativos. E observe uma coisa aqui, nesse print aqui do último relatório gerencial, aqui o passivo somava 179,4 milhões de reais. Já no relatório gerencial antigo, aqui em agosto, esse número aqui é de 180,3 milhões. Ou seja, a dívida está caindo aqui, né? De pouquinho em pouquinho, mas está caindo. E inclusive, se vocês forem em relatórios gerenciais passados, não coloquei aqui para a apresentação não ficar muito grande, vão ver que essa é uma tendência, é essa redução do passivo do fundo. E, inclusive, a linha aqui de correção monetária dos acumulados também tem aparecido uma queda. Observe aqui de 55,6 para 55 milhões reais, está reduzindo, né? Isso significa que o fundo tem utilizado aqui receitas com aluguel para pagar dívidas, ao invés de deixar a correção monetária subir o saldo devedor, que vai se somando aqui o principal, que poder ser pago aqui apenas com caixa, né? Isso daqui é uma escolha que prejudica o rendimento no curto prazo, mas ao menos aqui impede que o problema cresça, né? E não me entendam mal aqui, o problema continua grande em Rect 11, mas só de ele não estar crescendo já é um grande avanço, tá? E tem mais alguma coisa que com relação à alavancagem? Aqui tem uma pequena amortização aqui de principal. Acho que essa dívida que do Evolution eles têm amortizado um pouquinho também. Essa é pouca coisa que está sendo amortizado aqui de principal. Essa questão é que eles estão pagando juros com correção monetária, né? O que ajuda a contribuir para o rendimento fraco que a gente tem visto. E antes, aqui agora para a conclusão, mas antes, peço novamente que seu like e inscrição, tá? É raro você ter análise por aí de fundamentos assim, que não seja só ficar lendo o relatório gerencial, né? Mas então, minha opinião aqui é que o fundo já se encontra aqui no fundo do poço, tá? Ou pelo menos é bem próximo a isso. E tem aqui aquela questão do risco dos inquilinos aqui em Alphaville, mas acho que é um risco de difícil mensuração saber se um vai sair ou não. Então, para mim, o problema central do fundo é que para resolver a questão da alavancagem, provavelmente o fundo vai ter que abrir mão dos melhores imóveis do fundo, né? E isso aqui acaba deixando o REC Jones com uma carteira 100% de ativos em localização desafiadora.
Então é isso. Para deixar bem claro aqui, acredito que o fundo não chegou no fundo do poço, apesar de que talvez eu esteja bem próximo dele. Então foi isso, galera. Espero ter contribuído aqui com a análise de vocês. Novamente o like e lembre que nada que recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.